Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Você é um privilegiado nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Abra a tua Bíblia. Eu vou usar aqui ou acompanhe aqui no Data Show, né? 2 Crônicas, capítulo 33. Quero fazer aqui uma explanação bíblica. Na verdade, eu quero discorrer aqui pelo capítulo inteiro de 2 Crônicas 33. E conforme for decorrer da mensagem, nós vamos continuar com a Bíblia aberta aí em 2 Crônicas 33. Amém? Vamos ler primeiramente dos versículos 1 a 9. Amém? Queria usar a versão NVT, irmã, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Himom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e praticantes de ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre nesse templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiveram cuidado de obedecer aos seus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos pela Tua palavra. Eu creio que o Senhor tem coisas importantes ao falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para receber o que o Senhor tem preparado para nos falar, para nos anunciar nessa noite. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha transformar aquilo que precisa ser transformado, restaurar o que precisa ser restaurado, e que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, deixa eu trazer um contexto para a igreja. Estou falando aqui de Manassés, o rei de Judá. Sabemos que tem um outro Manassés que a Bíblia cita, que é um dos filhos de José. Mas esse aqui é um que é filho de Ezequias, um dos reis bem conhecidos da Bíblia. O famoso rei bondoso, o rei piedoso, um dos melhores reis que Judá teve.
devido aos seus atos piedosos, aquilo que ele fez que agradou ao Senhor. E Manassés é filho desse homem. Mas antes de entrar na palavra, quero citar um pouquinho de que Manassés fez. Qual foi o bem que ele fez? E aqui eu quero citar alguns versículos, voltando para o capítulo 29 de 2 Crônicas. Aqui no capítulo 29, cita assim no versículo 1 que Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. E o que ele fez a partir daí? Ezequias começou a reabrir o templo esse que foi fechado por seu pai Acás, que era na lista ali dos piores reis de Judá. Então, a partir dali, Ezequias começou a fazer a reforma, começou a trazer coisas boas, começou a mudar tudo o que estava errado naquele povo. Começou dando ordens aos levitas para que se purifiquem e purificassem a casa do Senhor. E aí segue que durante 16 dias a casa do Senhor foi purificado, todo aquilo que desagradava ao Senhor foi retirado. E aí começou a colocar em ordem os sacrifícios e tudo que tinha que ser feito naquele lugar. Até chegar ali no versículo 35 do mesmo capítulo, que diz assim: houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam, e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Ali o povo começou a se alegrar do que Deus estava começando a fazer naquele lugar, através da atitude de Ezequias teve. A partir daí, do capítulo 30, Ezequias trouxe de volta uma prática que era feita desde os tempos de Moisés e se estendeu em geração, que era a Páscoa do Senhor. E ali diz que ele começou a convocar todo o povo. Alguns começaram a zombar dele, outros se alegraram, se humilharam e foram até lá, até que chegou no verso 26 do capítulo 30 de 2 Crônicas, que diz assim: houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como esta desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes, os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, da sua santa habitação nos céus, ouviu a sua oração. Ali começou a ser celebrado aquilo que desde os tempos de Salomão não se celebrava, decorrida tanta coisa que aconteceu de calamidade através das coisas que começaram a entrar na casa do Senhor, como a idolatria e outros pecados mais. E aí Ezequias trouxe de volta a celebração da Páscoa naquele lugar. E aí no capítulo 31 começou a fazer as reformas religiosas, tanto que no verso 20 do capítulo 31 diz assim: assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração e como resultado foi muito bem sucedido. Aqui já traz um ensinamento importante, que aquele que busca o Senhor de todo o seu coração é bem sucedido em seus feitos. Aquele que começa a buscar, aquele que começa a seguir o Senhor, tem como resultado em tudo que faz, é tudo bem sucedido em que faz. E aí nós chegamos ao capítulo 32, onde Senaqueribe começa a ameaçar invadir Judá e Jerusalém. E aí está aqui, começa o sobrenatural de Deus agir.
Foram muitas ameaças feitas, até carta foi enviada, até que no verso 20 do capítulo 32 de 2 Crônicas, diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que o ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Amém, irmãos? Assim foi construído todo o legado que Ezequias deixou. O legado de reforma, o legado de reconstrução daquilo que foi quebrado, foi deixado tudo como herança para aquilo que via a suceder, que era Manassés. E aí eu quero começar a história. Hoje eu quero falar nessa noite sobre a graça que é maior que o pecado. Vocês creem nessa verdade, irmãos? A graça é maior que o pecado. E onde eu quero chegar? Eu li daqui dos versículos 1 ao 9 do capítulo 33. E é interessante que eu acabei agora de construir com vocês nessa noite todo o legado que Ezequias deixou para o seu filho Manassés. E aí, Manassés, em vez de seguir tudo aquilo que foi deixado por seu pai, ele resolveu seguir as práticas do povo, que era o povo de Canaã, o povo cananeu. E o verso 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Irmãos, isso aqui traz uma lição importante para mim e para você nessa noite. Sabemos que Manassés é filho de Ezequias. E Manassés, em vez de seguir o legado do pai, ele seguiu influências de fora, influências de outras nações que não serviam ao mesmo Deus de Ezequias. E a pergunta é: que legado nós temos deixado para os nossos filhos? Nós, como homens de Deus, nós que seguimos ao Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor, que legado temos deixado para os nossos filhos? Que legado de piedade nós temos deixado aos nossos filhos? Porque Manassés, em vez de seguir o legado do pai, foi seguir outras vozes, foi seguir outras nações, práticas de outros lugares. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que fazer o que a Bíblia diz: ensinar o nosso filho o caminho que se deve andar. E aí, nós temos que construir esse legado dentro de nossas casas. Um legado de fé, um legado de piedade, de prática real, de cristã, de fé e de integridade. E Manassés não seguiu isso, começou a se afundar em pecados e mais pecados. Começou com a idolatria, aí seguiu para a feitiçaria, seguiu para o assassinato. Irmãos, ele sacrificou seu próprio filho. Como se não bastasse um pecado que ele começou, e foi construindo pecados e mais pecados e mais pecados. Profanou o templo do Senhor. Irmãos, entenda a gravidade que o pecado traz em nós. Como o pecado, ele deforma uma identidade. Porque começou que aos olhos de muitos pode se achar pequeno, mas o problema do pecado é que aquilo que começa pequeno pode se agravar depois. Aquilo que começa com uma coisa que não tem nada a ver, daqui a pouco vira uma bola de neve imensa. E fora isso, como não se bastasse, ainda levou o povo a praticar coisas piores.
E aí vai um exemplo para nós que somos líderes. Nós somos a influência daquele que nos segue. Manassés já começou pecando só, mas como se não se bastasse, ele começou a levar todo o povo junto com ele ao declínio. Irmãos, como eu falei, a graça do Senhor é maior que o pecado. E a pergunta que fica, como é que alguém pode ser perdoado assim, mergulhado em tantos pecados? A resposta está no tema da mensagem, a graça é maior que o nosso pecado. Já foi falado aqui que a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. E Manassés se agravou tanto em pecados, que o Senhor teve que agir. O juízo de Deus veio sobre Manassés. E em meio a isso tudo, eu quero ler com vocês o verso 10 até o verso 13, do capítulo 33. Diz assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Verso 12: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de do Deus dos seus antepassados. Verso 13: quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Amém? Irmãos, eu quero fazer um pequeno entendimento com os irmãos, construir um pequeno entendimento com os irmãos. O verso 10 diz: o Senhor falou a Manassés, a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Irmãos, por mais mergulhado no pecado que nós estamos, o Senhor sempre vai enviar alguém para nos alertar. E a palavra do Senhor é recheado disso. Do Senhor sempre avisando, sempre dando avisos. E que não podemos ignorar. Eu quero que as irmãs que estão lá atrás, abre por favor Gênesis 4:7. É um aviso de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 7. Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. É um aviso de Deus ou não é, irmãos? Devemos ignorar isso? Não. O que acontece aqui, irmãos? Deus tinha acabado de aceitar Abel e sua oferta, e tinha rejeitado Caim e sua oferta. E aí Deus falou por que Caim desfaleceu seu semblante, por que ele começou a ficar irritado, irado. E aí eis que veio o Senhor e fala isso: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. Olha o Senhor já alertando. Tome cuidado. O pecado está à porta. Irmãos, o pecado está à porta, eu comparo com alguém que está prontinho para atacar. Está prontinho para jogar a sua armadilha. Só que aí ele fala assim: e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. É um aviso de Deus? É um aviso de Deus. Amém, irmãos? Capítulo 7, versículo 13 de Jeremias, irmãs. Hoje as irmãs vão trabalhar lá atrás. Jeremias capítulo 7, verso 13. Verso 13, irmãs, por favor. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetitivamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei,
mas vocês se recusaram a responder. Irmãos, o problema do pecado é esse, irmãos. Quando entra no coração, quando a pessoa já está mergulhada naquilo, o coração se fecha de tal forma, se cauteriza de tal forma, que o Senhor fala por diversas vezes e a pessoa não ouve mais. O Senhor chama por diversas vezes e eles não respondem mais. Irmãos, vocês conhecem a passagem. Está lá em Salmo 95 e também acontece lá escrito em Hebreus capítulo 3. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo do Senhor, não endureça os corações. Irmãos, tem consequências gravíssimas a gente não ouvir a voz do Senhor. Eu quero crer que Manassés ouviu por diversas vezes homens de Deus sendo enviados até ele, para que ele pudesse reconsiderar, para que pudesse voltar ao Senhor. Mas esse homem já estava com o coração cauterizado. O coração não estava aberto mais. Já estava mergulhado profundamente, e é aí que o Senhor teve que agir. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendo aqui, não espere por isso acontecer, irmãos. Se o Senhor falar, olha, larga esse pecado, dê ouvidos à voz do Senhor. Não espere para que isso aconteça, não espere que o Senhor venha com juízo e faça o que tem que ser feito. Irmão, se o Senhor falar, faça. Se o Senhor falar, volte para mim, volte para Ele, irmãos. Aqui ele não ouviu e infelizmente o Senhor teve que agir vamos dizer assim, com juízo. E o juízo foi grave, irmãos. Teve que colocar um gancho no nariz. Irmãos, não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia eu começo a imaginar a cena. Colocaram ganchos no nariz do homem, imagina a dor que ele sentiu. Mas aí que vem algo que eu quero falar nessa noite, sobre a humilhação que move o coração de Deus. O verso 12 diz assim: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante dos Deus dos seus antepassados. Como resposta a isso, o Senhor ouviu a oração desse homem. E no verso 13 diz assim: quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Se cumpriu em Manassés aquilo que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Irmãs, abrem 2 Crônicas 7,14, que é um texto muito conhecido na palavra, que diz assim: então se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, como resposta, irmãos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Irmãos, na angústia ele clamou. Na situação que a dor estava apertando, ele clamou ao Senhor. Ele reconheceu, irmãos, o Senhor é Deus. No meio da dor ele teve que reconhecer, o Senhor é Deus. E como diz o Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Olha quantas lições nós aprendemos com a vida desse homem, irmãos. É como dizem em Romanos 15:4, que tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo que é escrito no Velho Testamento não devemos desprezar, irmãos. Toda a Bíblia, não devemos desprezar nada do que é dito aqui. Aleluia, irmãos. Continuamos o mesmo capítulo. Quero ler do 14 ao 17. Aleluia. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto desde o oeste até a fonte de Gion, no vale de Cedron,
até a porta do peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros, e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo, e todos os altares em Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Depois, restaurou o altar do Senhor, e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que é a transformação que o arrependimento produz. Irmãos, eu falo de um verdadeiro arrependimento, irmãos, genuíno. O verdadeiro arrependimento produz transformação. Vocês lembram que lá no começo ele colocou muitas coisas que profanaram o templo do Senhor. Praticou coisas detestáveis, desprezíveis. E depois que ele se voltou para o Senhor, aí nós vemos práticas de arrependimentos genuínos na vida de Manassés. Como diz o verso 15, ele começou a remover do templo do Senhor os deuses que ali colocou. No verso 16, ele restaurou o altar do Senhor e apresentou sacrifício de oferta e paz. E aquele povo que ele arrastou para o pecado, irmãos, os irmãos lembram, amém? Aquele povo que ele arrastou para o pecado junto, ele começou a incentivar o povo. Começou a incentivar o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, o verdadeiro arrependimento vai muito além de palavras, mas vem de atitudes e hábitos. Não foi assim que João Batista diz? Irmã Letícia, abre aí por favor, Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8, está aí, ó. Preciso falar muito, irmãos? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Em outra tradução vai dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. Manassés, depois que foi restaurado, depois que se voltou para o caminho do Senhor e começou a provar, por meio de suas ações, o quanto arrependido ele estava. E é essa transformação que Deus faz em nós. Por mais mergulhado no pecado que nós estivemos, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, eis que vem a graça do Senhor, que é a graça que nos salvou, mediante a fé, e trouxe uma nova vida para nós, e trouxe transformação em nós. E nós começamos a viver essa transformação por prova de nossas ações. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje não fazemos mais, porque a graça nos transformou. A graça nos deu nova vida. A graça nos libertou daquilo que nós éramos escravos. Jesus falava assim em João 8,34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Manassés era escravo do pecado, pagou um preço muito grande por ser escravo do pecado, sofreu o juízo de Deus, se angustiou, clamou ao Senhor, voltou-se para o Senhor. E hoje pode dizer aquilo que nós hoje, nos tempos que nós vivemos hoje, podemos dizer que o Senhor nos libertou. Tudo é obra do Senhor, foi o Senhor que nos libertou. E por meio disso, irmãos, a graça nos dá um novo final. Irmãos, onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça nos deu um novo final.
Foi falado aqui, nós somos pecadores dignos de morte, do inferno, de morte eterna, de castigo eterno. Mas não somos mais, porque a graça do Senhor está em nós. Quero ler com os irmãos o verso 18 até o 20. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, a sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, o modo como Deus lhe respondeu, e um relato de todos os seus pecados e de sua infidelidade se encontram no registro dos videntes. Inclui uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou postes de Azerá e ídolos antes de se humilhar e de se arrepender. Quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em seu palácio. Seu filho Amon foi o seu sucessor. Amém? A graça deu um novo final à vida de Manassés. O pior rei recebeu um novo testemunho. Deus registra não apenas os pecados, mas também o perdão e a restauração. Manassés termina como alguém que buscou o Senhor. E aqui fica um ensinamento para nós. Não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Quero repetir, irmãos, não importa como eu e você começamos, o importa é como nós vamos terminar. E aí eu termino minha palavra citando Isaías capítulo 1, verso 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Os irmãos podem abrir lá atrás, por favor. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Amém? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Se até Manassés, irmãos, com todos os pecados cometidos, pode ser perdoado, Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus tem o poder de perdoar todo o pecado. O caminho de volta a Deus, irmãos, passa pela humilhação. Se humilhar é reconhecer, eu sou pecador. Eu sou digno de morte, Senhor, mas eu careço da sua misericórdia, Senhor. Deus ouve, Deus perdoa, Deus restaura. Então, irmãos, ficamos com essa palavra. Se Deus restaurou esse pecador, quantos mais Ele pode restaurar? Se Deus trouxe nova vida para esse homem, quantos Ele possa trazer nova vida também? E eu termino falando aqui o que eu falei no início, irmãos. A graça é maior do que o pecado. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Todos nós fomos alcançados por essa graça. E o motivo de nós adorarmos a Ele porque um dia Ele nos perdoou. Um dia nós fomos que nem Manassés. Éramos afundados em muitos pecados. Um dia o Senhor nos alcançou. Um dia essa graça nos alcançou. Se hoje estamos aqui é por causa dessa graça. Se
Se hoje nós estamos de pé é por causa dessa graça. Se hoje estamos adorando ao Senhor é por causa dessa graça. E que sua oração nessa noite seja uma oração de gratidão ao Senhor. Se Deus perdoou todos esses pecados de Manassés, Deus perdoou os nossos pecados passados, Deus perdoou o nosso pecado no presente, e Deus perdoa até os nossos pecados não cometidos ainda. Porque é o sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por isso, né? Senhor, nós queremos te agradecer. Nós agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos por essa graça maravilhosa. Essa graça que nos alcançou, mesmo sem merecer. E é por isso que essa graça é chamada de favor imerecido. Nós não merecíamos, Senhor. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos restaurou. Nós éramos inimigos teus, Senhor. E pelo teu sangue derramado na cruz, nós nos tornamos amigos teus, Senhor. Nós nos tornamos filhos teus, Senhor. Nós podemos ter essa alegria de servirmos e adorar, Senhor, porque o Senhor perdoou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos alcançou com misericórdia, o Senhor nos alcançou com perdão, o Senhor nos trouxe nova vida, Senhor. Nós éramos como Manassés, Senhor, nós éramos mortos em delitos e pecados, Senhor. Nós estávamos atolados no lamaçal do pecado, Senhor. Nós estávamos escravos do pecado, Senhor. Mas é como a tua palavra diz, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Nós somos libertos por causa da tua palavra, Senhor. Foi a tua palavra que nos restaurou, foi a tua palavra que nos trouxe nova vida, foi a obra do Senhor na cruz que nos conduziu até aqui. E nós somos gratos ao Senhor, Pai. Que nós possamos carregar essa verdade no nosso coração, Senhor. Foi o nosso pecado que foi perdoado através do teu sangue derramado na cruz, Senhor. Que o Senhor possa gravar em nossos corações essa palavra, Senhor. E nós somos gratos por tamanha verdade, Pai, em saber que a graça do Senhor é maior que o nosso pecado, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Te agradeço por essa palavra, que o Senhor venha colocar essa verdade no nosso coração e que nós possamos sair daqui, Senhor, com essa certeza. A graça é maior que o nosso pecado. Amém e amém. Aplauda o Senhor e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.